Mas o normalmente é eu estar conversando com você, daqui a pouco ouvir o barulho de um míssil que caiu ali, uma bomba, uma casa que foi destruída. Isso é normalmente. Que eu fazia o ataque com o pai do Neymar, né? Então existe uma associação. Sim. E eu peguei uma amizade com o Casagrande muito boa. Tenho até hoje, falo com ele por mensagem às vezes. Você acredita que ele fez a carta? Olha Eu fui em só. Alphaville, ele morava em Alphaville na época, e mandei a carta pra Suíça. Chegou lá, os caras me convidaram. Eu aqui, onde eu trabalho hoje, eu recebo mais de 20 jogadores para serem avaliados. De um dia pro outro mandar um link, mais a licença UEFA Pro é algo que é o ápice, né? Todo treinador, eu vejo relatos de treinador como o próprio Tite, dentre outros, que tem como objetivo pegar essa licença, né? Me tornei com isso o primeiro brasileiro a trabalhar na primeira divisão da Ucrânia, na história do futebol. Menino que jogava futsal com All-Star Cano Longo. Cara, é um treinador com certificação que Pep Guardiola tem, que Jürgen Klopp tem. É um treinador que hoje, se surgir uma oportunidade para trabalhar no Chelsea, em uma seleção, eu posso. Mas o racismo foi algo que batia todo minuto na minha porta. Imagina se eu parasse para isso. Jogando banana, chamando de macaco. Eu fiz teste em muitos lugares. Ele falou assim, boss, eu não vou voltar não. Eu vim para ficar, na minha casa não tem comida, eu não volto para casa. Esse menino estreou na 10ª rodada da 2ª divisão. Fez 12 gols. Eu vi essa taça antes dela estar aqui na minha mão. E a gente tem certeza absoluta que é algo que transcende ao futebol, né? Aqui eu fiz batismo em nome de Jesus, casamento em nome de Jesus, conversão, cura, milagre, e eu sei que Deus tem muito mais para fazer. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fernandes Talk, e hoje eu tenho a honra de, em mais um episódio aqui, trazer aí pela primeira vez, trazendo aí um treinador internacional. Estou aqui com Gilmar Tadeu, ele que é um irmão de longa datas. E Gilmar, primeiramente eu agradeço pelo seu tempo, agradeço por ter aceito esse convite e desde já aqui dou as boas-vindas para você. Amém. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, até porque nós temos uma aliança, né? Nós temos uma aliança, conheço a tua família, tive a oportunidade de conhecer muito bem o teu irmão, então quando ele fez o convite, primeiro eu me senti lisonjeado, né? Muito, muito grato pelo convite, ser lembrado, e percebo que o alcance, né, desse canal, desse programa, desse quadro, né? Eu creio que pode edificar vidas, né? Não só de maneira profissional, mas também em um âmbito aí espiritual. Então eu louvo a Deus pela oportunidade. Amém. Gilmar, vamos iniciar de bate pronto aqui. Quem é o Gilmar Tadeu? Uau! Hoje o Gilmar Tadeu, depois de 20 e poucos anos, quase 30 anos, descobre que ele é um filho amado. Ele é um filho amado, é um jovem que teve na sua infância, né, dificuldades como a maioria, né, dos jovens que eu conheci. A tua adolescência sonhou demais, né, foi apelidado de José por muitos, né, e com honra hoje eu me alegro em saber que me compararam, né, a alguém que um dia sonhou e Deus fez com que se tornasse realidade todos os sonhos. Ainda continuo com os mesmos sonhos, mas é alguém que se tornou pai depois de descobrir que é filho, se tornou pastor e hoje é um treinador de futebol formado, né? Isso tudo pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu resumo o Gilmar como um filho amado, um herdeiro, alguém que tem promessas de Deus ainda a serem cumpridas, alguém que não deixa de sonhar em momento algum, independente das dificuldades, porque Deus ainda realiza sonhos e nós vamos falar sobre alguns aqui. Amém. E você vai entender que é possível sim. Amém. E Gilmar, e como começou a tua trajetória aí no futebol? Eu sei que hoje você está como técnico, mas tu já foi jogador, né? Como que começou essa história? Cara, eu nasci em São Paulo, na zona norte de São Paulo, Vila Aurora. Eu nasci num bairro que eu percebi que eu tinha que sair dali muito rapidamente, que só tinha craque, só tinha jogador diferenciado mesmo. Mas eu me recordo também que dentre esse montante aí, tinham bastante,
acho que 2 ou 3 se tornaram profissional, e eu fui um deles, né? Mesmo eu sendo eu, entendia que eu era mais limitado deles, mas eu percebia que eu tinha muito desejo de me tornar futebol, então eu me aplicava mais do que eles. E eu comecei no futsal, salão na época, né? Jogava no Orion, né? Acho que da minha época, sou de 70, né? Tenho 55 anos, Esporte Clube Orion. Tinha um complexo esportivo ali, mais focado no futebol de salão, no futsal. E eu fui achado por um treinador que se tornou um pai para mim. Meu pai faleceu, eu tinha de 3 para 4 anos, e meu pai, com 4 filhos, sonhava que um dos homens se tornasse jogador de futebol. Isso minha mãe sempre contou, né? Então eu cresci com aquilo, né? Eu jogava futebol na rua com aquilo. E o senhor Fernando Tosetti, ele me fez o convite para ir para Portuguesa, para treinar futsal. E eu era o único que treinava futsal e treinava no campo. Inclusive, um pouco mais de um mês agora, o senhor Tosetti voltou para casa, está com Jesus, né? E era alguém que sempre viu algo que ninguém viu. Vou te falar a verdade, que ninguém viu. Minha mãe não viu, meus irmãos não viram. Só viam que eu tinha muito desejo para jogar, mas não viram a qualidade que ele enxergou, que eu também não vi. Ele sempre ele me incentivava muito, né? E deu-se a iniciação ali. Não me profissionalizei na Portuguesa, até eu sou de uma época onde tinham jogadores acima da média, né? Bentinho, Maurício, dentre outros. E eu fui para Cuiabá, me profissionalizei no misto. Dali comecei a rodei um pouco no Brasil. Teve uma época que eu dei uma parada no futebol e mais uma vez encontrei alguém que me incentivou a voltar, que também via potencial e qualidade, que esse vídeo vai chegar até ele, que é o Edmilson, esse centroavante do São Paulo Futebol Clube. Me levou até para fazer teste no São Paulo Futebol Clube. Me levou para a União, ele era da mesma posição que eu. Ele me levava para os clubes que ele ia. Ele me levou para uma União de Mogi para disputar a posição com ele. Olha e só. Ele acabou tendo uma contusão e eu passei a jogar e ele não ficou. Essa foi uma época que as pessoas lembram muito que eu fazia o ataque com o pai do Neymar, né? Então existe uma associação com essa amizade que a gente criou com o Neymar pai. E eu sempre tive desejo de sair. Independente de que na minha época era difícil o jogador sair do Brasil. E eu saí por muitas vezes. Você tem uma ideia, a primeira vez que eu saí com 14 anos para fazer um tempo na Noruega, num time naquela época ainda, naquela época, chamava Philips. Aí eu voltei, eu peguei esse gosto de ir para fora, daí fui para Portugal, fiquei 2 anos em Portugal e dei uma rodada aí. São muitos países, são vários clubes que me fez chegar até hoje nessa formação de homem, de treinador de futebol, de profissional de futebol. Então foram muitos clubes, são quase 20 anos como atleta profissional de futebol, prestados ao futebol. Não tive a oportunidade de jogar em clubes gigantes, mas joguei em clubes no Brasil, como Caxias, enfim, como outros clubes aí, Série A2, Série A3. Não joguei primeira divisão no Brasil, mas esses anos prestados ao futebol foram que me ajudaram na formação hoje como treinador e como homem. Então não desprezo nenhum dos pequenos começos, assim como diz a própria Bíblia, porque fizeram com que eu chegasse até aqui. E nessa época você tinha algum representante, algum empresário? Cara, é bem interessante porque eu vejo o trabalho que vocês fazem e tem um alcance gigantesco, né? Alcança o mundo inteiro. Hoje a internet ela tem essa facilidade e te dá te oportuniza, né? A você chegar em lugares que seus pés não pisaram ainda. Na minha época eu não tinha empresário. Eu lembro que o meu investimento no pouco que eu ganhava foram 2 vídeos cassetes. Os jovens que estão assistindo agora não vão saber o que é isso. Então eu fazia as gravações, eu fazia as edições. Então você imagina naquela época você colocar uma fita de cassete num correio. Para chegar de um outro lado levava 1 mês. Para a pessoa analisar e responder demorava mais 1 mês. Aí te convidava para fazer um teste e você tinha que ir atrás de alguém que investisse, comprasse passagem para você fazer esse teste. Então cheguei a alguns países dessa forma, né? Levou um tempo para eu chegar, não foi que me viram jogando em tal lugar, porque eu não cheguei em nenhum clube, as pessoas me vendo jogar.
porque me viram, porque indicaram, não, foi porque eu preparava o material, mandava foto muitas vezes, eu fazia uns textos, quem eu era, né, como se faz hoje highlights, eu fazia os Sim. meus e descrevia, olha, me dá uma oportunidade, e eu não me envergonho, porque dos 15, 16 clubes que eu joguei, todos eu fiz teste. Fui a teste em todos. Uhum. Poucos eu voltei do teste. Então é uma época completamente diferente, a época de hoje, onde eu aqui, onde eu trabalho hoje, eu recebo mais de 20 jogadores para serem avaliados. De um dia para o outro manda um link e a gente convida e a gente quer testificar, né, sobre aquele vídeo que a gente Uhum. viu, as qualidades, e se não atende a necessidade, a gente E de libera. forma instantânea, né, Gilmar? Sim, 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 Não sim. precisa esperar um mês, 2 meses. Não, diferente da outra época. Eu me lembro que eu fui fazer teste em um clube na Suíça, nesse eu não fiquei, que eu tava jogando na Francana, e o cara pediu material e eu não tinha o material, eu mandei do dia seguinte jornal, recorte, ele falou, poxa, eu vejo isso, mas eu não vejo a movimentação. É louco? Você tem alguém que pode avalizar, né, a sua qualidade? Eu estava nessa Uhum. época que eu estava desempregado, antes da Francana, eu estava jogando no time do Casão, do Casagrande, chamava Veneno Show, ele tinha um time. Olha só. E eu jogava nesse time, treinava, jogava o Sidney, o Casagrande não jogava nessa época, jogava o Douglinhas do Salão, era um time muito bom. E eu Uhum. peguei uma amizade com o Casagrande muito boa, tenho até hoje, falo com ele por mensagem às vezes. E eu falei, Casa, o negócio é o seguinte, mano, eu tenho uma oportunidade de ir pra Suíça e pedir uma carta, de recomendação. Você pode fazer? Você acredita que ele fez a carta? Eu fui Olha em só. Alphaville, ele morava em Alphaville na época, fui Uhum. pegar a carta e mandei a carta pra Suíça, demorou um período, não tinha esse negócio de escanear, nada, mandei a carta, Uhum. chegou lá, os caras me convidaram. E eu fui para lá fazer teste, não fiquei. Por respaldo do Sim, casão. sim, sim, respaldo do casão. Ei, que interessante. Olha só como as coisas são, hein? E aí a tua trajetória até treinador, como que... Aí você encerrou a carreira como jogador Eu e encerro como a que minha foi? carreira, desculpa, eu encerro a minha carreira em 2003, mas 2001 começa uma nova vida, porque eu me lembro que eu fiquei desempregado. De 97 eu ainda joguei em Portugal, tinha contrato até 98. Eu vim de férias e a gente descobre que o meu irmão, não mais velho, né, mais velho que Uhum. eu, não o mais velho, ele adoeceu. Ele adoeceu e era uma doença grave. Era porque ele Uhum. foi curado, aquele que crê, porque a gente Uhum. testifica isso. Meu irmão foi diagnosticado com AIDS. Meu irmão, com 132 quilos, chegou a pesar 42 quilos. E eu dei uma Nossa. parada na carreira para cuidar dele. Nesse período que eu Sim. parei a carreira para cuidar dele, eu fiquei desempregado. Aí, Uhum. nos encontros de atletas de Cristo que eu ia, eu conheci o senhor Trama, que foi diretor de São Paulo, que me avaliou no São Paulo. Ele me fez o convite para ir para a Índia. Eu falei, cara, Uhum. eu acabei de chegar de Portugal, tinha um salário, era escudo para euro, já estava chegando no euro. E eu falei, Índia, o que é Índia? Tem futebol na Índia? Daí eles me ofereceram um Uhum. salário bem baixo. E eu falei que eu ia pensar. E eu saí dali, da reunião de atleta de Cristo, dizendo para ele que ia pensar. Ele falou que eu tinha 2 dias para dar resposta. E eu saí e eu ouvi uma voz dizendo para que eu voltasse. Eu voltei e falei para ele assim: olha, eu aceito esse desafio aí. Aí no dia seguinte ele fez toda a correria de documentação, enfim, fiz a vacina que tinha que ser feita e a gente partiu para a Índia depois de alguns dias. E resumindo, a minha conversão, ela se dá na Índia. Eu fui para Uhum. jogar na Índia por um ano, para jogar 6 meses, eu acabei ficando um ano, não joguei, passei por 2 clubes. Em um clube eu saí, depressão, e o segundo clube que eu fui para o sul da Índia, eu fui morar na casa de um pastor. E ali começou o tratamento, começou o cuidado. Eu joguei 6 meses no Vasco de Goa e voltei da Índia convertido. Olha só. Ali eu entreguei minha vida para Jesus em 2001 e cheguei no Brasil, ainda assisti mais um ano. Aí eu caí com o Lages em Santa Catarina e subi com o Inter de Lages. E ali eu Aí parei. foi teu Parei de jogar. Foi em último clube. 2003 em Santa Catarina, foi o último clube, parei de jogar, ainda sem saber ali o que faria. E eu me lembro que
eu comecei a fazer trabalhos de scout, né? Não efetivamente um empresário, mas eu fiz alguns prestação de serviços como scout. Nessa oportunidade eu consegui vir para a Ucrânia em 2006, quando meu primo estava aqui. Foi a primeira vez que eu vim para a Ucrânia. Sim. Fui para a Ucrânia e já comecei um trabalho ali de fazer scouts e participei da montagem do Iraklis em 2008, primeira divisão da Grécia, através de um querido, um amigo meu, espanhol, que nos convidou ali para fazer essa parte com os estrangeiros, trazer os estrangeiros. Então, 2003 começa a transição, 2006, 2008 a transição, até chegar em 2010 no campo como treinador mesmo. Olha só, que trajetória fantástica, hein? Que bênção, que bênção. Ô, Gilmar, e me diga uma coisa, quais são os passos e exigências, né, para um treinador conquistar aí a licença UEFA Pro? E para você, como foi desafiador, né, esse processo? Cara, foi um dos mais desafiadores. Eu costumo dizer que foi mais do que como jogador de futebol, né? Porque quando eu ingresso no campo, e quem me conheceu como jogador e sabendo e respeitando as minhas limitações técnicas, sempre enxergaram em mim esse lado de liderar, não de chefiar, de liderar, né? De ser capitão, de liderar, de voz. E eu não via isso ainda, né? Eu queria continuar, sempre desejei trabalhar com futebol, eu amo o futebol. Mas ser treinador foi algo que Deus me presenteou, porque em 2010 a gente recebe um convite para fazer a abertura dos Jogos da Copa do Mundo na África do Sul, através de uma ONG americana que chama Samaritan's Feet, pastor Menio Home, que é um irmãozão, e eu estava pastoreando na Assembleia de Deus do Bom Retiro com o Paulo César, que está nos Estados Unidos agora. Nos fez esse convite, a gente montou uma equipe, o PC era o treinador, eu ia auxiliar ele, neste caso, seria aí já a primeira experiência dentro do campo. Ele falou, sabe o que é, Gilmar? Eu sinto que você seja o treinador, não eu. E ali a gente começa. Eu vou para dentro do campo mesmo, começar efetivamente a compartilhar aquilo que eu recebi nos 19 anos como jogador, porque não tinha formação de treinador. Peguei gosto, porque a gente, numa competição internacional na África do Sul, a gente se tornou campeão invicto, né, numa competição sub-17 com jovens carentes de periferia, de instituições no Brasil religiosa, e a gente saiu dali campeão. A notícia espalhou até chegar o convite de fazer um trabalho na base da Ucrânia, e ali eu falei, eu quero ser treinador. Aí eu percebi que para ser treinador não bastaria só querer, principalmente na Europa. Você precisaria se certificar. Sem documentação, você não trabalha. Aí começa um grande desafio, porque são várias as licenças, né? Por exemplo, uma licença C, você trabalha numa cidade local, num país local. Certo. Uma licença B, você já é um treinador amador, você já pode treinar base. Uma licença A já é algo muito sério. É um passo mais longo. Você pode treinar a segunda divisão em qualquer lugar da Europa, a terceira divisão, pode ser auxiliar em qualquer lugar da Europa, do mundo, e ser auxiliar em seleções também. Mas a licença UEFA Pro é algo que, cara, é o ápice, né? Acho que todo treinador, eu vejo relatos de treinador como o próprio Tite, dentre outros, que tem como objetivo pegar essa licença, né? E não é por ego ou algo assim, é porque infelizmente não é possível um treinador brasileiro trabalhar fora do Brasil sem a licença. Tivemos um caso agora há pouco, eu vou te pedir perdão que eu não vou lembrar o nome dele. Sim. Estava trabalhando, acho que na Armênia, se eu não me engano. Na Armênia, na Geórgia, não sei. Um brasileiro, depois eu vou lembrar o nome e eu te passo. Sim. Trabalhou o ano passado. Ele conseguiu fazer a época e denunciaram, né? E a federação teve que liberar ele porque não tem a certificação para dar continuidade ao trabalho. Então foram 7 anos estudando. Alguns países são 7 diferentes, anos. Né? A UEFA Pro no Brasil, ela leva 2 anos, só a Pro. Nossa. Né? A A é 1 ano e meio. Então você faz a C, daí você pode já fazer a aplicação para B, daí você tem que esperar, fazer um estágio, trabalhar 1 ano. Você faz a A, vai mais uma vez 1 ano e meio estudando, mais 1 ano de estágio.
E a Pro, em muitos países, você tem que ser selecionado, você não pode só fazer a sua aplicação. A Espanha, eles convidam, geralmente eles convidam jogadores que já fizeram jogos pela La Liga, quantos jogos, ou pela seleção. Na Ucrânia não são todos, né? Talvez eu não sou o primeiro eu não sou o único brasileiro, mas eu sou o primeiro brasileiro. Tiveram outros brasileiros antes. Mas o UEFA Pro hoje, brasileiro, certificado pela Federação Ucraniana de Futebol, só tem eu. Tem A, tem vários. Né? Tem A, tem vários. Tem ex-jogadores, inclusive brasileiros naturalizados. Né? Me tornei com isso o primeiro brasileiro, né? Vocês acompanharam, seu irmão acompanhou, a trabalhar na primeira divisão da Ucrânia, na história do futebol. Então você vê o que a insistência e a fé, ela te leva a quebrar, assim, paradigmas, né? Que aquilo que disseram que seria impossível se torna possível quando Deus encontra alguém aplicado e com fé o suficiente. E o teu primeiro treinador viu isso você lá Ele atrás, viu, né? Isso é algo, esse ponto é bem Extraordinário. extraordinário, porque ele me viu como treinador UEFA Pro, ele me viu treinando treinando na Ucrânia na primeira divisão. Hoje ele não está mais aqui, mas é uma verdade. Isso que você me trouxe agora à memória é algo muito forte, porque ele viu algo que, olha onde nós chegamos, né? Que coisa. Né? Menino que jogava futsal com All-Star cano longo, calçando 37 com um tênis 42 com jornal no bico, né? Eu cortei o cano do All-Star. Olha só. Cara, é um treinador com certificação que Pep Guardiola tem, que Jürgen Klopp tem. É um treinador que hoje, se surgir uma oportunidade para trabalhar no Chelsea em uma seleção, eu posso, por conta da certificação. Mas como você não tem um currículo? Não, mas eu tenho alguém que me capacitou lá atrás que disse que seria possível chegar. Fantástico. Então não tem nada aqui impossível, não. Fantástico. É possível. Gilmar, e quais os desafios você enfrentou ao dirigir aí um clube na Premier League da Ucrânia? Você mencionou, né, da Ucrânia. Cara, o desafio já começa. Eu sou apaixonado pela Ucrânia, sou cidadão ucraniano, né, inclusive. Eu não digo maior, mas e nem tô levantando bandeira nenhuma, porque eu sei onde esse vídeo vai chegar e o alcance é gigantesco. Mas o racismo foi algo que batia todo minuto na minha porta. Imagina se eu parasse para isso. Cara, eu me lembro que meu primeiro jogo na segunda divisão da Ucrânia, auxiliar ainda, eu como auxiliar, eu era aquele que levava as bolas e armava ali o aquecimento, colocava os cones. Então eu entrava no campo primeiro, jogando banana, chamando de macaco. Nossa. E, cara, foram segundos só. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Falei, eu sei o que eu tô fazendo aqui, então vamos continuar. Então, esse mesmo povo, né, ou talvez alguns deles que jogaram banana nessa época, nesses primeiros jogos, são os mesmos que, enquanto tinha aeroporto na Ucrânia, por conta da guerra não tem mais, nos últimos anos que eu trabalhei lá, eram aqueles que me esperavam no aeroporto e batiam continência, né? Porque Deus reverteu essa situação, né? Então os desafios foram não digo idioma, cultura não, porque eu saí do Brasil com 14 anos, eu nunca tive problema com idiomas. Eu falo 5 idiomas pela misericórdia de Deus, não estudei nenhum deles. Eu falo 5, escrevo 5, mas nunca estudei, então idioma não foi barreira. É isso que eu ia te perguntar. Como que você aprendeu assim por conta própria? É graça, mas surge por uma necessidade, né? Porque você imagina você tá num lugar e você precisa beber água, você tem que pedir. No primeiro dia você faz gesto, você usa, na minha época, como que eu ia usar Google Tradutor do celular igual fazem hoje? Então você faz mímica, você aponta, da segunda vez você faz a mesma coisa, da terceira você fala errado, da quarta você tá falando certo. Então foi insistência. Eu me lembro quando cheguei na Ucrânia, o idioma ucraniano e russo não é no dia a dia do brasileiro. Tem o inglês, uma maioria talvez fale inglês no Brasil, mas algumas palavras em inglês elas aparecem sempre no dia a dia do brasileiro. Sim. Mas russo e ucraniano, então o russo foi uma barreira, né, por conta do idioma, o falar, o entender, depois escrever. E depois eu queria trabalhar. E para eu trabalhar eu precisava da licença. E para eu precisar da licença eu precisava estudar. Estudar, eu digo curso. E não podia ter tradutor. Então veja que são 7 anos estudando, 5 licenças e as 5 escrevendo
o russo e falando em russo e apresentando trabalhos em russo, até que a última teve que ser em ucraniano, por conta desse O momento agora, TCC? né? O TCC? E- sim, Não é um sim, mas teve que ser TCC. ucraniano por causa do tempo. A TCC é um exame, Ah, né? O último exame. aham, Esse aham. exame acontece, o nosso último foi, a gente sai, né, para fazer estágios, e a Ucrânia é perto da Turquia, então a gente sempre vai para Antália. A princípio íamos para a Suíça, mas estava aquele impasse por causa da guerra, né? Uhum, E depois é o exame final, se apresenta ao exame final. Eu usei uhum. como base aquilo que eu amo sobre futebol, e a gente acaba levando o nome de algum treinador. Eu levei Jürgen Klopp, e apresento ali um TCC, apresento um exame, e Uhum. depois ali você está apto a exercer a tua profissão. Então, para você ali, no início, voltando ali à questão do desafio, para você foi mais essa parte de, de como os ucranianos te recepcionavam, isso que você sentiu Cara, dificuldade? eu sou apaixonado pela Ucrânia, fique bem claro, mas eu Aham. sofri na pele, eu sei o que que é racismo, Uhum. né? Até porque eu sou casado com uma ucraniana, então você ser visto dentro do Uhum. restaurante com uma ucraniana, as pessoas olhar para você, cara, já quebraram o vidro do meu carro, né? Iam na porta, eu Nossa. morava num apartamento, primeiro piso, primeiro andar, sabia onde que era, então batiam na janela, Uhum. chamava de macaco. Pesado, foi pesado essa Uhum. época aí. Mas são 20 anos ali. Você perceba que não foi o que me tirou daquilo que eu sabia que Deus tinha para mim ali. E hoje eu tenho uma relação com a Ucrânia assim que, cara, sou lembrado na federação, cara, eu tenho amizade com o presidente da federação. Hoje eu faço parte de um corpo ali que é o pessoal da licença, um brasileiro, os brasileiros, tem muito estrangeiro que me pergunta: Gilmar, como que eu faço para tirar a licença na UEFA? Tem como você nos ajudar? Eu indiquei um brasileiro que hoje Uhum. trabalha na segunda divisão da Ucrânia, aprovaram ele tem história na Ucrânia, é um jogador que foi como jogador, teve um histórico muito importante dentro da Ucrânia. Pegou a tua licença Legal, B, pegou a tua licença A, daqui a pouco vai pegar a Pro. Então veja legal. que aquilo que era motivo talvez de injúria ou piada, hoje se tornou honra, né? E eu era líder do meu grupo. Sabe quem estava no meu Uhum. grupo? É. É o treinador do Polícia agora, Ruslan, treinador do Dinamo de Kiev, estava no meu grupo e eu era líder do meu grupo. Cara. Treinador do Dinamo de Kiev, treinador do Polícia, que é a primeira divisão, e dentre outros treinadores. A gente era um grupo de 26. Eu era o líder do meu grupo, eu que apresentava os trabalhos, eu que ia lá na frente falar sobre o trabalho, eu que Sim. desenhava o trabalho. E a maioria desses trabalhos, grave isso aí, eu sei que vai ficar gravado. Uhum. A Bíblia diz assim: honra a quem tem honra. 99% dos meus trabalhos, quem fez foi seu irmão. Eu desenhei e seu irmão que fez. Que legal. Então, louvado seja Deus por isso. Amém. Gilmar, e agora você partindo. Você tá na Letônia, né? Hoje na Letônia, Na desde o ano Letônia. passado. E Gilmar, você comentou referente a um pouco do futebol da Ucrânia. Você está hoje na Letônia. Você poderia contar um pouco pra gente qual que é a diferença aí de futebol entre Letônia e Ucrânia? Eu entendo que tudo aquilo que você investe, né, até uma lei bíblica, né, que é sobre colheita, né, e tudo aquilo que você investe, você obtém retorno. A Ucrânia investiu mais no futebol, acho que talvez por causa da Certo. cultura, do que a Letônia. A Letônia tem outros esportes, né, como Uhum. prioridade, né, o basquete é um deles que eles são muito fortes, hóquei, enfim. Já a Ucrânia, ela é apaixonada por futebol, então existe um investimento lá atrás por parte do próprio Shakhtar Donetsk, mas tem o histórico do Dinamo de Kiev. Na verdade, o clube famoso, e eu não sei onde vai chegar esse vídeo, se amanhã ou depois eu vou trabalhar em um dos dois, mas a Uhum. verdade é a seguinte: o clube conhecido na Europa é o Dinamo de Kiev. Depois o Shakhtar vem com seus investimentos e se torna Uhum. o que ele é hoje, né? Uma potência no mundo, não só, né, na Ucrânia. Então, por conta desse investimento, por conta de priorizar o desporto,
existe uma diferença gigantesca, gigantesca, gigantesca. Qualidade técnica dos jogadores, qualidade do campeonato, né? Eu posso falar pelo clube onde eu trabalho, que é o maior clube que tem aqui. É o melhor clube que tem aqui. Tá acontecendo o jogo agora, os jovens estão aqui do meu lado, aqui no hotel, assistindo o jogo. A gente tá perdendo o primeiro jogo, tá? 70 minutos já. Mas é o clube mais forte. É o clube mais forte, porque investe. São muitos estrangeiros, nacionalidades diferentes, os locais são todos titulares da seleção, mas há uma disparidade gigantesca se você comparar as duas ligas, né? Não só pelo número de clubes, mas é a potência que os clubes têm. Bem verdade que o Shakhtar e Dinamo, antigamente se falava só em Shakhtar e Dinamo, mas quem terminou na segunda posição, a última temporada, foi o Polícia, né? O treinador era o Ruslan, meu irmão, meu amigo. Então, os clubes sempre oferecem dificuldade para Shakhtar e para Dinamo, né? Já aqui é o nosso time, que é o Riga, tem o outro time que disputa conosco, né? Que ficou em segundo ano passado, mas que ganhou os últimos 5 anos. E tem esse próprio clube que a gente está perdendo agora, que é o Lepaia, que é um time que vai disputar a Conferência Liga. Então são 3 clubes, né, em potencial, assim, mas o número de jogadores, e hoje eu posso falar com conhecimento e com autoridade, porque eu estou bastante focado na base do clube, e a gente percebe Certo. uma carência muito grande. Então a Ucrânia, ela está bem à frente da Letônia hoje, né. Perfeito. E Perfeito. existe um E investimento, né, é verdade, o treinador da existe seleção é exato. italiano, né, mas a gente fala assim muito, a gente fala sempre em material humano, né? O material é o jogador. E quando você trabalha na base, você tem dificuldade de identificar, né, o que nós vemos no Brasil com todos os dias, né? A gente vê bons jovens nas bases, nos times de base do Brasil. Aqui a gente encontra essa dificuldade. É E o futuro esses do futebol, né? sim, sim. E esses jogadores normalmente vêm de qual localidade do mundo assim para Cara, teste? hoje eu falo como brasileiro agora. Nós produzimos muito, né, de maneira individual, mas já faz alguns anos já que os olhos estão na África, já faz muitos anos, né, por conta de alguns episódios recorrentes, assim, por exemplo, você vai contratar um brasileiro e o brasileiro sai de um clube no Brasil que tem um custo, e eles percebem que tem um africano que custa 10% e pode entregar se trabalhá-lo. Então eles começaram já há muitos anos, isso não é agora não. Já comecei e começaram a fazer essa aposta e eles tiveram retorno, porque os africanos são bons também e são aplicados também. E nós estamos falando de material humano, que automaticamente é um negócio, né? Sim, Que dá sim, muito dinheiro. E se sim. você investe pouco e tem um grande retorno, qual que é a ideia então daquele que investe? Vamos investir, comprar o barato para que ele seja valorizado. Uhum. Então, hoje ainda nós somos os melhores, isso está muito distante. Mas a procura hoje, os olhos, a gente tem scout na África toda, né? Eu Na, até recentemente você falando aí, o Palmeiras ele contratou um zagueiro, um mas zagueiro, é é. da Costa do Marfim. Acho que Já Costa do vale Marfim. meio bilhão. Meio bilhão, É, 18 anos. Um metro e sim, noventa e sim. três, negão. Eu vi essa matéria no GE aí esses dias. É, então a base Então é. é o custo, né? E Sim, nós somos ainda, cara, pra você ter uma ideia, cara, eu sou aqui, eu sou o manager daqui. E eu sim. não recebo brasileiro aqui, porque os brasileiros não querem vir para teste, né? Eles precisam ser vistos, ser avaliados por conta de números, né? Hoje é tudo sobre número e poucos brasileiros querem, né? Tive um brasileiro ano passado aqui, Giovanni, tem passaporte europeu, inclusive, uma baita de uma qualidade, se contundiu, não conseguiu ficar aqui por conta de contusão, mas eu recebo mais africano. E hoje no time profissional nós temos 3. Nossa. Vieram chegaram um brasileiro ano passado, japonês 2, africano uns 10, 3 africanos firmaram contrato e estão no time profissional. Legal. Eu vou contar o testemunho de um bem curto, ele é cristão, Aham. os outros 2 são muçulmanos. Ele não está aqui agora, ele está com o time profissional.
Eu fui buscá-lo no ano passado e eu que busco os jogadores com o carro do clube, né? O que alojo eles, dou alimento, enfim, cuido deles, faço as traduções. E eu falei para ele assim, tá com fome? Ele falou assim, tô. Aí eu pedi algo pra gente comer, ele comeu rapidinho. Eu falei, só vamos esperar mais um pouco que vai chegar um menino que vem da França. Ele falou, posso esperar. Eu comecei a contar a história para ele do clube, falar a minha posição dentro do clube. Falei para ele assim, olha, não se esqueça que você tá vindo para ser avaliado. E contei a minha história, aproveite a oportunidade. Eu fiz teste em muitos lugares. Ele falou assim, boss, eu não vou voltar não. Eu vim para ficar, na minha casa não tem comida, eu não volto para casa. Esse menino estreou na 10ª rodada da segunda divisão, fez 12 gols. Nossa. 12 gols. Um Na barulho com esse menino aqui. 12ª. Tá um barulho com esse menino aqui, já subiu Nossa. profissional. E tá um barulho. Africano. Determinado, hein? E Determinado. Todo jogo, cara, nunca vi isso. Eu joguei de centroavante. Nossa. Todo jogo fazia gol. Todo jogo Cara. fazia gol. Riga acabou de empatar 1-1. Ó, aí sim, ao vivo. Show de bola. Ô, Gilmar, e qual foi a decisão, cara, mais difícil da tua carreira como treinador? Cara, a gente toma decisões diárias, né? Difíceis. A mais difícil sempre vai ser amanhã. Mas é a transição da A para Pro. Da A para Pro. Porque quando eu tiro a A, eu sento num sofá como esse aqui e fico confortável. Poxa, eu tenho a A, poucos brasileiros têm. Só que a A não era o final. Não era Canaã ainda, né? Só que eu falei, cara, 1 ano e meio, que estresse. E quando eu comecei a Pro, no meio da Pro, eu pensei em desistir. Porque é muito difícil, é muito árduo, é muito trabalho, né? São 2 anos, cara. 2 anos, todo mês ali entregando exames, fazendo provas, idiomas diferentes, uma pressão que você tem que pegar o diploma. E eu achei que eu não fosse conseguir, mas ao mesmo tempo eu olhava lá na frente, porque se um dia eu quisesse me tornar treinador, head coach mesmo, treinador principal, eu precisava desse documento. Então eu falei, eu quero chegar. Aí o que me veio nesse meio tempo, uma imagem, quando eu trabalhava no Metalurgs da Paródia como auxiliar, e a sala de imprensa, o treinador dando a entrevista de terno ali, e eu passando com o uniforme, com agasalho, com as bolas, levando para o campo. Eu olhei para ele e Deus falou assim, um dia você vai estar sentado ali. Só que eu achava muito distante, né? Eu voltei, entrei pro ônibus e quando eu tava passando naquele corredor foi quando começaram a tacar banana, Sim. Não conseguia sair do estádio. Sim. E eu consegui entrar no ônibus depois de muito tempo, sentei no ônibus no meu lugar lá, querendo chorar. Eu falei, Deus, como que eu vou estar naquele lugar, né? Primeiro, não tenho a licença, e segundo, que eles não me aceitariam, né? E passaram-se os anos, eu fui para China, onde eu tive com teu irmão lá, e logo quando eu cheguei, a gente ficou em segundo lugar ali. No segundo ano a gente ganhou tudo, classificou para a FC, e Deus falou assim, vou te levar de volta. Eu falei, eu não quero voltar não, Deus. Eu não quero ser humilhado, não. Deus falou assim, aonde você foi humilhado é que você vai ser honrado. Se prepare que você vai voltar, mas você vai voltar em honra, mas do jeito que Deus falou. Eu voltei, assumo um time na primeira divisão, pela primeira vez na história, e o tratamento todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, rodou no mundo Sim. inteiro essa boa nova, e a gente continua aí, né? Esperando o próximo desafio mais difícil. Hoje estou aqui, num desafio difícil, né? Estruturar aqui de maneira profissional o futebol que é amador, né? E descobrir talentos para atender a primeira equipe. O que vai acontecer amanhã, nós não sabemos, né? Hoje tenho qualificação para atender qualquer necessidade aí, né? Do futebol profissional. Hoje eu trabalho para o Riga, né? Tenho um compromisso com o dono, né? Do grupo. Eu estive aqui 5 anos atrás, pisei nesse lugar, não fiquei, e Deus falou que um dia eu voltaria, e eu volto depois de 5 anos. E quando eu chego o convite para eu voltar aqui no ano passado, Deus falou assim, você vai levar restituição para aquele lugar. 5 anos que não ganhava nada aqui. Aí eu me lembro, um dia antes, arrumando as malas para vir para cá, Deus me deu uma visão de 2 troféus e 2 medalhas.
Aí eu vim para cá, o clube estava em 7º lugar, começando como está começando hoje, assim, tomara que vire, né? Mas tá 1-1, Uhum. perdendo, empatando. E eu estava aqui, ó, onde eu tô aqui, mais uma sala ali na frente. Sim. E Deus tinha me dado aquela visão. E nós começamos uma célula aqui, nós já somos uma igreja aqui. Comecei uma célula com um jogador, nós somos Que 17. maravilha. Isso que 17 jogadores. isso que eu ia até te perguntar agora, como você tem oportunidade de compartilhar de sua fé com jogadores, membros É da o primeiro comissão. clube na minha história que eu trabalho que eles não me chamam de treinador, me chamam de pastor. Que E espetacular. aqui, dentro desse hotel, no meu quarto, eu comecei com um jogador. Nós somos 17. E a célula é toda segunda-feira. E no meio, nas primeiras partidas do campeonato, o clube ainda ali em 5º, 3º, 4º, e eu comentei com um jogador. Eu falei, cara, sabe o que é? Deus me deu uma visão. Ele falou, poxa, nem comenta, porque do jeito que tá aqui, a gente não vai acontecer. Eu falei, não é sobre isso, Deus me deu a visão. E eu não vou ser covarde, eu vou compartilhar. E eu falei, ficaram quietos. E no final a gente tem as fotos aí circulando, tudo. Aí eles falam, e tem uma foto minha com a taça assim, né? E Uhum. o fotógrafo perguntou por quê. Ele falou assim, porque eu vi essa taça. Eu vi essa taça antes dela estar aqui na minha mão. Então a gente veio aqui num propósito, Deus que nos trouxe aqui. E a gente tem certeza absoluta que é algo que transcende ao futebol, né? Aqui eu fiz batismo em nome de Jesus, casamento em nome de Jesus, Nossa. conversão, cura, milagre, e eu sei que Deus tem muito mais para fazer. Extraordinário, Gilmar. E, assim, considerando que você é um cidadão ucraniano e construiu parte da sua carreira no país, como a guerra tem afetado o futebol local e a rotina de profissionais da área, como jogadores, treinadores, dirigentes? Cara, falar desse assunto ainda mexe muito com a gente, né? Uhum. Minha esposa não tem estrutura para falar, ela fala assim, você é menos ucraniano, né? Então você tem mais facilidade de falar. Os primeiros anos foram bastante difíceis, o primeiro ano especificamente, o segundo, uma expectativa de um término, o terceiro, uma certeza que não terminaria tão rapidamente, e já entramos no 4º ano, começando o 5º ano, sem saber o que será da Ucrânia. Nós costumamos dizer na Ucrânia que estamos vivendo normalmente. A vida voltou ao normal. Mas existe algo aí que, não sei se a palavra certa é pejorativa, mas o normalmente é eu estar conversando com você, daqui a pouco ouvir o barulho de um míssil que caiu ali, uma bomba, uma casa que foi destruída. Isso é normalmente. Normalmente eu estar falando com você num endereço, daqui a pouco, igual meu sogro está morando em outro endereço, porque teve que se deslocar. Não existe relato algum de bomba que caiu no estádio. Então você prioriza o futebol? Não prioriza o futebol. Mas existem históricos inúmeros de bombas que caíram em hospitais, em casas que foram destruídas, mas trazendo para o esporte, a vida continua normalmente. O campeonato parou no primeiro ano, no segundo ano teve algumas paralisações locais e mudanças de endereço de jogos, e segue normalmente. Competição, os investimentos caíram, alguns clubes desistiram. Há pouco mais de uma semana, o Voskla Poltava pediu licença para sair e eles liberam, né, entendem o momento. Hoje os jogadores profissionais de futebol, eles têm licença para sair. Por exemplo, Shakhtar, Dinamo, que joga competição europeia, dentre os outros, precisa jogar na Polônia, na Uhum. Alemanha, eles saem, mas eles precisam voltar. Fora Uhum. isso, ninguém sai, homem nenhum sai de 18 a 59 anos de idade. Nossa. Então, é uma vida que se tornou normal dentro das suas limitações. Para isso, investiram-se muito num retorno que gerou muito sangue, entendeu? Uhum. Os que estão por trás falam em investimento financeiro, e nós que somos vítimas, nós falamos em vidas que já nunca mais serão as mesmas, nunca mais serão as mesmas. Uhum. Se não for pela graça, misericórdia de Deus, Deus ele tem colocado muito no meu coração que vai chegar um tempo que vai precisar de mim, de você, para ir lá e fazer outro tipo de restauração. A física,
com investimentos é possível restaurar um país, mas aqui é já um pouquinho mais complicado. Então, só quem passou por uma guerra pode falar sobre, e só o ucraniano sabe o que se passa nesse exato momento. Mas os jogos continuam, né? A competição mais uma vez volta aí à tona. Casas não existem mais, existem bairros que não existem mais, cidades que já não existem mais, totalmente, né? devastadas. E o que vai ser da Ucrânia? O ucraniano hoje ele admite que no meio da guerra a gente falava assim: a Ucrânia sempre será a Ucrânia. Hoje nós não sabemos mais o que vai acontecer. Só o Senhor sabe. Há uma promessa de Deus em Apocalipse, diz que vai chegar um dia que as lágrimas serão enxugadas, que esse tempo de choro, de sofrimento, ele vai cessar. Mas nós cremos em tudo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia sempre falou em rumores, sempre falou em guerras, sempre falou no princípio do final dos tempos, das dores, e né? das dores. E eu sou cristão, então o meu endereço não é aqui. O tempo que eu ficar aqui, eu quero ser o melhor pai, o melhor pastor, o melhor treinador, e pronto. O que eu puder fazer, assim farei. Uma notícia triste para nós aqui: 90 do segundo tempo, 2-1. Virou. Os caras... Mas seguimos. Faz parte, é isso aí. Não é como nós começamos, lembra o meu começo lá? Exatamente. É como nós vamos terminar, né? Aí no mundo diz assim: começou errado, vai terminar errado. Eu conheço alguém que ele gosta das pessoas que começam errada, porque ele é o provável. Quando ele encontra o improvável, ele faz tudo se tornar certo. Eu sou alguém que começou errado e tô me aperfeiçoando. Gilmar, e sobre o que tem acontecido aí no mundo, cara, essa guerra aí entre Irã, Israel, enfim, tem afetado alguma coisa aí na Letônia? Você pode trazer alguma informação? Eu tô aqui, né? Então eu posso dizer fisicamente, né? Por exemplo, há 2 dias atrás, quando começou-se o incidente no Oriente, né? Dubai ali. Sim. Especificamente em Dubai, eu digo, Bahrein, Catar. Minha esposa começou a fuçar na internet e apareceu algumas informações, não sei onde ela viu ainda, sobre evacuação, sobre a possibilidade de sermos alcançados aqui. Eu me lembro muito bem, quando começou a guerra na Ucrânia, eu fiz contato com algumas igrejas físicas e alguns líderes, e quando eu falei da nossa situação, alguém falou para mim assim: esse problema não é nosso, a gente não tem nenhuma igreja na Ucrânia, nenhum parente na Ucrânia, tipo, não afetou então a eles, né? Se nós somos um corpo, e graças a Deus... Esse não é problema meu, né? E graças a Deus, então, sobre se afetou ou não, né? A eles não afetaram. Ao pastor Carlito Paz, a igreja da cidade afetou, tanto que nos abraçou e cuidou da gente ali, como a igreja presbiteriana de Pinheiros, pastor Arival e pastor Hernani Dias Lopes. Vai afetar em qualquer lugar que você entenda que é teu irmão e é tua irmã e faz parte do corpo. Fisicamente, não. Embora existam os planos do inimigo, os planos do homem, de cada vez mais adquirir poder, e para isso ter que destruir, né? Assim como a Ucrânia, né? A Ucrânia foi invadida por conta de poder, né? A ganância por poder. Não afetou fisicamente. Não afetou fisicamente. Existe uma promessa. A Bíblia diz assim que Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os meus e que os seus, né? E eu quero entender o seguinte, que ao mesmo tempo que Deus projeta para mim e para você, o diabo também tem os planos dele. Sim. Mas a Bíblia vai me garantir o que vai prevalecer é o plano de Deus. Então o plano sim, invadir esse pedaço aqui, esse lado aqui do Báltico aqui também, assim como o plano da China sempre foi invadir Hong Kong e Macau, né? Porque aquele que entende-se, e eu não quero entrar no âmbito político, mas isso é aquele que entende que ele é mais poderoso, ele quer tomar conta dos arredores, né? E o próprio presidente da Rússia, que
tenho dificuldade ainda de falar o nome, e ele tem essa necessidade de crescer, de tornar-se um líder, como foi líder da União, como se fosse a União Soviética antiga, né? Mas aqui não, nenhum barulho, né? E a gente está escondido aqui debaixo do esconderijo do Altíssimo. Amém. Gilmar, eu queria agradecer mais uma vez aí a tua presença e por ter contado aí essa história. Acredito que uma história inspiradora aí, você que está assistindo, você que acompanhou aqui até o final, não tem como não se identificar, se emocionar com todo esse relato. E agradecer aí, deixar o espaço para você se despedir dessa conversa nossa. Eu sinto por ser a distância, né? Eu confesso para você que eu nunca me convidei para lugar nenhum, mas eu tenho um texto que eu gosto muito, é quando Jesus se convida para a casa de Zaqueu, né? E sempre que eu olhava vocês projetando, eu falei assim, poxa, eu quero sentar aí, fazer esse bate-papo aí. Daí o Juninho até falou, poxa, a distância, mas vamos fazer mesmo assim. Então eu queria estar aí, né? Abraçá-los, né? O teu pai é um querido, a tua mãe uma mulher de Deus, né, tua família faz parte da minha formação também. Teu irmão, ele chegou ali no momento da minha carreira bem ímpar ali, e somou demais. A minha imagem, ela passa por esse escritório, por essa casa aí, pela mão de vocês. A imagem realmente, ela se expandiu, né? Tem muita gente que eu conheço, eu inspiro pessoas que eu nem conheço. E a imagem, ela vende, né? E seu irmão fez essa imagem, ela se transformar em algo vendável, né? Vender é uma coisa, tem que ver se as pessoas compram. Eu percebo que as pessoas compram, elas aderem, elas se identificam, como vão se identificar com esse material que a gente construiu aí ao longo dessa 1 hora, 2 horas. E eu deixo uma mensagem para você que Jesus só se convidou para ir na casa de Zaqueu, porque Zaqueu fez algo que ele nunca tinha feito antes. E olha que ele era pequeno, ele era de baixa estatura, e ele não era visto no meio de uma multidão que era gigante. Então ele subiu numa árvore, chamou a atenção de Deus. Ele não precisava de cura e nem precisava de dinheiro. Ele só queria ver Jesus. E ele falou assim, Jesus falou, você quer me ver? Então hoje ainda eu vou na tua casa. E eu passei a minha vida inteira subindo em árvore, gritando, fazendo VHS, querendo chamar a atenção de pessoas, mas eu percebi que eu não precisava. Se eu chamasse a atenção de Deus, as demais coisas, elas aconteceriam. O salmista diz, né? Então, que você possa buscar as coisas mais importantes, as coisas do céu. Nós chegamos num tempo em que toda a resposta que você precisa, que você não teve até o dia de hoje, se você fizer uma oração hoje, pedindo para a pessoa certa, essa pessoa se chama Jesus, você vai obter a resposta em tempo hábito. Sabe por quê? Porque o mais interessado em fazer cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida é o próprio Deus. Então, o tempo é algo precioso. Ficamos aqui 2 horas, muito precioso. E o que você faria em 2 horas? O que você tem feito nas 2 horas que você tem na sua vida profissional, seja na sua vida secular? Né? A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000, né? 1000 é como um dia. Eu fico imaginando que Deus não vai fazer nessas 2 horas, nessa edição ou nessa mensagem que vai chegar até você. Quero profetizar que você será edificado, que você será alcançado e se identificado com essa conversação, que Deus ele possa trazer resposta para perguntas antigas sobre a tua casa. Obrigado mais uma vez, abraço no teu pai, na tua mãe, né? E espero revê-los, né, em breve. E Deus vai permitir, eu tenho certeza absoluta, assim será. Amém. Se você que ficou até o final, não esqueça de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo para que seja alcançado por mais pessoas aí. Deixa o teu comentário e até o próximo episódio, pessoal. Valeu.